Olá, eu sou a Aline Ribeiro, psicóloga, e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Podemos ser diagnosticados por psicólogo ou até mesmo por psiquiatra. É um transtorno, né, de causas genéticas, biológicas e também ambientais, podendo aparecer, né, na infância, na adolescência e até mesmo estando presente aí em pessoas adultas, tá? A gente dentro da psicologia, né, dentro da área da saúde, a gente vai utilizar o manual, né, o DSM-5, para poder, de uma certa forma, orientar, né, lidar, estudar, aí no caso, o TDAH. Bom, vou falar aqui agora, então, alguns sintomas que são bem presentes e característicos, né, que é a desatenção, a desorganização, a perda de objetos, né, carteira, chave, materiais escolares, o esquecimento, né, por muitas vezes no sentido aí que seja de não lembrar, às vezes a pessoa fala muito, às vezes a pessoa é impulsiva, tem dificuldade nas pequenas organizações aí que a gente às vezes acha que são corriqueiras no dia a dia, né? Essa dificuldade no sentido de fazer o que precisa ser feito, distraído com relação à questão dos estímulos externos, né? Quando a gente vira e fala, a pessoa tá na dela, a pessoa tá numa bolha, né? Assim, a pessoa tá de uma certa forma no mundo dela, né? Não consegue de uma certa forma seguir algumas instruções que foram passadas aí, que seja, né, de levar um dever, ou de comprar uma cartolina, né, ou de arrumar aí, que seja uma cama, ou de dar um recado que a mãe pediu, enfim, né, são algumas coisas que vão passando aí, que seja desapercebidos. Dentro do TDAH, nós vamos ter três tipos, né? O primeiro, o que é muitas das vezes comum e presente, que é o TDAH desatento, né? Onde, de uma certa forma, as pessoas vão errar muito por falta de atenção. Esquece, de uma certa forma, o que precisa de falar, né? Tem dificuldade em se organizar na gestão do tempo. O outro seria mais um TDAH hiperativo e impulsivo. Como assim, né? De que forma? A tendência no sentido de vícios, né? De jogos, costumam de uma certa forma não saber lidar com determinadas frustrações ou tem um temperamento muito explosivo, né? Frequentemente mudam seu plano, aí que seja de uma hora para outra. Muitas das vezes são consideradas pessoas imaturas, muitas das vezes são consideradas pessoas aí que seja que não têm uma certa responsabilidade, né, por causa dessa impulsividade. E além disso, tem uma certa dificuldade no sentido de expressar, né? Às vezes a fala, ela de uma certa forma, ela não consegue acompanhar a velocidade dos pensamentos, né? Então a pessoa se embola, se perde, já não consegue dar uma sequência e um segmento naquilo que ela está falando. E por último, né, nós temos aí também o TDAH combinado, que é a junção aí que seja do desatento, né, e desse impulsivo. Então vai trazer aí que seja essa questão da combinação, né, desses dois sintomas nesse último terceiro. Esse tipo, ele muitas das vezes até mais difícil, né, no sentido de identificar. Hoje a gente percebe dentro da clínica a pessoa mais impulsiva, hiperativa, ou a gente de uma certa forma percebe o sintoma mais de desatento, né? É importante a gente considerar também
que não é o fato da pessoa sentir uma semana. A gente vai fazer essa avaliação mediante, vamos colocar assim, a um período de tempo, né? No sentido de uma frequência de pelo menos, no mínimo, uns 6 meses. Né? 6 meses a gente já tem fatores, levantamento de dados possíveis e consistentes aí que seja, para trazer aí, né, em conjunto da avaliação daquilo que já tem sido observado e trabalhado dentro da clínica, para a obtenção, no caso, né, desse diagnóstico. E nós vamos ter também, né, graus, né, grau leve, grau moderado, grau grave. Nos graus, né, o leve é aquele onde vai ter poucos os sintomas, num sentido de prejuízos sociais, profissionais, acadêmicos. Já o moderado, né, ele vai ter aí que sejam sintomas que vão causar prejuízos leves, né, ou até mesmo graves no sentido do presente. Já o grave, né, ele vai trazer aí que seja muita expressão de sintomas no sentido de um prejuízo que vai ser disfuncional na rotina social, acadêmica, né, e profissional. Então, assim, é importante buscar ajuda, é importante procurar aí que seja um psicólogo, no sentido, né, se você percebeu aí que seja um alto número de sintomas, né, é importante a gente estar aí que seja olhando com cuidado, né, avaliando, para que de uma certa forma isso não traga prejuízos, né, no sentido de prejudicar a vida da pessoa nas mais variadas áreas, né, dentro da totalidade humana, aí que seja das tarefas mesmo que nós precisamos de uma certa forma de desenvolver no dia a dia, né? Eu sou a Aline Ribeiro, psicóloga, sejam muito bem-vindos ao canal Precisamos Cuidar da Mente. Aguardo você em um próximo vídeo. Se esse conteúdo te ajudou, né? Se foi um conteúdo que acrescentou, comente, compartilhe, para que a gente possa crescer enquanto comunidade e para que mais pessoas tenham acesso com relação à psicologia, tá bom? Aguardo vocês em um próximo conteúdo e tchau, tchau!